Esse detalhe aqui ficou lindo no projeto. Na hora de executar, ele custou muito caro e é um dos arrependimentos número 1 de quem faz reforma para poder morar. Para poder te ajudar, eu listei os 7 maiores arrependimentos de pessoas que estão fazendo obra e na hora que você está montando o projeto acha que a ideia é fantástica, genial, mas no final se arrepende quando está morando. E ó, detalhe, fica comigo até o final se você está fazendo obra, porque o item número 4 é um dos maiores arrependimentos e geralmente quando você chega nele, quase nunca dá tempo mais de corrigir. Eu sou o Lucas, idealizador do Projeto Solar e estou há mais de 13 anos executando e vendo obras. E eu separei todos os detalhes para poder te ajudar a fazer a obra certa, sem erro. Eu queria muito ter visto esse vídeo quando eu comecei na minha primeira obra. Então acompanha comigo até o final e vamos para o primeiro ponto do projeto. O primeiro ponto é a parte do ralo linear. Esse ralo, ele é lindo, ele fica muito bonito esteticamente, mas tem muitos detalhes e muitos problemas. Primeiro que você pode fazer o ralo linear e ele oculto. O ralo linear oculto é quando você faz o revestimento e junto com o revestimento você tem a tampinha do ralo com o próprio revestimento. Ele fica muito bonito esteticamente, mas tem alguns erros muito graves que você precisa se preocupar. Item número 1 desse erro é a queda. Normalmente a queda de água tem que estar perfeita para ele. Por quê? Porque se a queda não estiver perfeita, vai empoçar muita água. O segundo problema do ralo linear é com relação à questão de vazão de água. Porque como você tem o ralo linear e a vazão, o finco para poder escorrer água é menor do que os ralos tradicionais, você também tem que tomar cuidado nisso por conta da manutenção, cabelo e assim por diante. Então tem que tomar cuidado para poder fazer a manutenção e ele vai dar mais manutenção do que o ralo tradicional. Então se você quiser trabalhar com ralo linear, saiba, ele vai te dar mais manutenção. Bom, Lucas, se esse ralo não é perfeito, qual ralo que você indica? Eu gosto muito do ralo de clique. Ele não é tão tradicional igual o ralo tradicional, o ralo comum ali de plástico, é bonito e é de fácil manutenção. Então se você tiver a opção, se quiser só a parte estética, vai pelo ralo linear, ele é mais bonito, mas vai dar mais dor de cabeça. Agora, se você quiser um com fácil manutenção, coloca o de clique, que ele já tem a caixinha dentro dele para fazer a limpeza, ajuste e tem um escoamento de água perfeito. Ponto 2, quando a gente fala de reforma e erros graves. Bom, o pé direito duplo. Ele é imponente, ele é sofisticado, mas ele também dá muita dor de cabeça. Muita gente faz o projeto com pé direito duplo, pé direito de 9 metros, 8 metros, só que não pensa no dia a dia, na manutenção, e geralmente odeia quando está morando. Então toma cuidado para ver se de fato você quer trabalhar com pé direito duplo. Primeiro item que é muito preocupante no pé direito duplo é com relação à manutenção. Imagina o seguinte, você vai ter a parte de limpeza, iluminação, você vai ter que trabalhar com canhões de energia mais fortes. A iluminação ela vai ter que ter mais força, logo vai custar mais caro também. E para poder fazer essa manutenção, geralmente você vai ter que trabalhar com andaime, o que dificulta com relação ao piso. Então você tem que se preocupar na manutenção desse pé direito duplo. Um outro detalhe que as pessoas não veem é a parte de climatização do ambiente. Por quê? Se você está trabalhando com pé direito duplo e ele muito alto, o ar-condicionado que você vai trabalhar vai precisar trabalhar com mais força, com mais BTUs e maior quantidade de splinters de ar-condicionado. Então você também tem que se preocupar com essa parte de climatização. O terceiro ponto tem muito a ver com relação ao pé direito duplo. Muita gente gosta de ambientes com pé direitos maiores. E geralmente eu vejo muito projeto com pé direito, por exemplo, de dormitório, com 3 metros de altura e quer o guarda-roupa até o teto. Só que você tem um erro técnico gigantesco quando você desenvolve esse tipo de projeto, que é o seguinte, o pé direito acima de 3 metros, você não vai conseguir fazer o móvel com acabamento até o teto ou o acabamento vai ficar muito grande. Por que disso? Geralmente as chapas de marcenaria têm no máximo uma altura de 2,70 metros. Então você vai gastar mais para fazer a fileira de bloco, vai investir mais nesse pé direito e vai acabar ficando com um acabamento feio na parte de marcenaria, porque a maior chapa tem 2,70 metros e aí você vai ficar com aquele fechamento na parte de cima de 30 centímetros. Não é a melhor opção. Então se você trabalhar com o pé direito de 2,70 metros, fica muito legal, porque você consegue fazer o acabamento com uma única chapa, fica um acabamento bonito e você investe menos na obra. O quarto ponto é a iluminação.
Muita gente se preocupa na iluminação e às vezes não quer fazer o rebaixo de gesso para poder colocar a iluminação ali na parte do pé direito, deixando todo o espaço da iluminação, e vai querer trabalhar com uma iluminação central. O rebaixo de gesso, geralmente, ele é feito para poder trabalhar a distribuição de luz. Eu gosto muito de trabalhar com canaletas de sobrepor no próprio forro de gesso. Por quê? É mais fácil de dar manutenção, custa menos e é mais fácil de trocar caso você canse. Agora, se você não fizer o rebaixo de gesso para colocar a iluminação em vários pontos, você pode usar o trilho elétrico. Então você pode usar um trilho ou com canhão ou também um trilho de sobrepor, que você vai ter uma iluminação mais difusa e vai iluminar melhor o ambiente. Uma iluminação só no centro do ambiente fica muito feio e não ilumina direito. Um ponto extra quando a gente fala de iluminação. Eu particularmente gosto muito de luz neutra em todos os ambientes. Eu acho que é mais confortável, mais aconchegante. A luz branca é luz de clínica, luz de hospital. Então, um ponto extra quando a gente fala de iluminação é trabalhe ou com luz amarela ou com luz neutra. Eu gosto muito da amarela e da neutra. Depende muito do ambiente. E o quinto ponto que a gente vai conversar é com relação às bancadas. Quando você está trabalhando com bancada na parte das pedras e você está fazendo a sua reforma, geralmente as pessoas escolhem as bancadas por foto, por imagem, e não sabe o que vai fazer de diferença de um para o outro. Por exemplo, eu vejo muitos clientes querendo bancadas brancas. Elas são lindas, elas são bonitas, mas dependendo da cor que você trabalhar e do material que você trabalhar, é um terror. Primeira bancada que é muito ruim, que eu não gosto de trabalhar, são as bancadas de porcelanato branco. Ele quebra com facilidade, as emendas ficam encardidas e não é o melhor cenário. Se você for para bancadas brancas, o melhor acabamento seria o ultra compacto, que ele tem um investimento maior, ou a linha de Staron. Depois disso, você pode trabalhar com quartzo com uma alta qualidade. Evite pedras claras de granito. O granito também mancha com muita facilidade. Ou se você for trabalhar com granito, saiba que você vai ter que impermeabilizar ele com frequência para poder dar uma melhor qualidade e maior vida útil. Um outro espaço que você vê e que eu vejo com muita frequência as pessoas errarem tem a ver com relação à circulação. Você pega aquela planta maravilhosa que está ali e você começa a olhar e quer sempre aproveitar e otimizar melhor os espaços. Só que você não se preocupa com a circulação do ambiente. Ou o profissional quer colocar tudo aquilo que você quer no seu projeto, mas não se preocupa com a circulação. Isso é muito complicado, porque ou você vai ficar batendo quina de dedinho, vai ficar se machucando e não vai ter uma boa utilização. Então tem algumas medidas que são especiais e principais para você. Primeiro, circulação mínima. Não teve jeito, pelo menos 60 centímetros. Menos do que 60 centímetros vai ser muito, muito ruim. Geralmente, cozinhas de apartamento são mais estreitas. Então, se você for fazer uma cozinha, tente um espaço de 90 a 1 metro de circulação. No pior cenário, 80 centímetros. A regra de 60 centímetros de circulação para a cozinha não funciona. Por quê? Porque você tem a geladeira. Só a porta da geladeira tem 70 centímetros. Então você vai abrir a geladeira de forma que não vai conseguir abrir ela por completo. Já pensou? Olha que problema. Você vai abrir o forno. A porta do forno também geralmente tem ali 55, 60 centímetros. Você ainda tem que ter o espaço da parte de trás. Então, para a parte da cozinha, tente trabalhar entre 90 e 1 metro. No mínimo 80 centímetros de circulação. Essa parte de dica de medida é muito importante, principalmente na parte de cozinha e na parte de dormitório. Agora, quando a gente está falando de espaço, uma dica com relação ao espaço pequeno, também existe um outro problema quando você tem um espaço muito grande, e aqui a gente está na 7ª dica, que é o seguinte: tem muita gente que vai construir um imóvel e quer fazer aquele imóvel de encantar, de impressionar, e faz ambientes grandes demais para a necessidade. Então sempre priorize um bom projeto antes de executar, sabendo o que você precisa dentro daquele ambiente e quais são os espaços de circulação, para que o ambiente não fique pequeno demais ou também não fique grande demais. Então, para fazer uma boa obra, saiba qual é o tamanho adequado, e para isso você precisa de um bom profissional. Falando de bons profissionais, eu vou para a 8ª dica, que é uma dica bônus. Bom, é o seguinte: não adianta ter todas as dicas e escolher maus fornecedores para executar o seu projeto.
ou maus profissionais que não entendem a parte lógica do seu projeto. Para isso, se preocupe muito com quem você está contratando. Veja o know-how, o que ele conhece e quanto conhecimento ele tem para executar uma boa obra. Por exemplo, você pode solicitar o orçamento para um dos nossos parceiros que vai conseguir te ajudar, tanto a parte de projeto, marcenaria e reforma. Aqui embaixo eu vou deixar um link para você solicitar um orçamento, se caso você precisar, para poder ter todos os nossos fornecedores, os nossos parceiros aqui do canal, que vão te ajudar a fazer uma obra excelente e você não cometer erros. Aqui é só a pontinha do iceberg. Tem muitas outras coisas que para você não perder, é só você acompanhar o canal até o final, contratar um dos nossos fornecedores, dos nossos parceiros e se cadastrar. Agora, uma outra coisa para não sair do vídeo. Vamos lá. Eu preciso que você coloque aqui embaixo no comentário quais são, dentro dessas dicas, o erro que você cometeria, que você não vai mais cometer, ou o erro que você quase cometeu. E não esquece de se inscrever, ativar o sininho para receber mais conteúdos como esse e te aguardo até o próximo vídeo.